Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e para a aula de hoje nós vamos falar das derivadas que podem ser encontradas de formas implícitas. Então, para não perdermos tempo, vamos para o começo da nossa aula. Bom, para darmos início a esta aula, vamos aqui colocar esse conceito sobre a derivação de funções dada implicitamente. Primeira coisa, dizemos que uma função y igual a f de x é dada implicitamente por tal equação se, para todo x no domínio de f, o ponto xy, x f de x, for dada na equação. Então, primeiramente, eu tenho aqui uma equação, no caso seria a equação da circunferência, onde nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E observe que ele diz que y é igual a 1 menos x ao quadrado, é dada implicitamente pela equação, pois para todo x no intervalo entre menos 1 e 1 é válido a expressão. Mas de que forma eu posso ver isso? É que se eu tomar agora, no lugar do y, a raiz de 1 menos x ao quadrado, e substituir, nós temos aqui que a raiz é elevada a 2, a raiz pode ser eliminada, ficando 1 menos x ao quadrado, e aí você teria x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, nós observamos também que a função menos a raiz de 1 menos x ao quadrado é também dada implicitamente por tal equação. Nós vamos aqui para o segundo exemplo, onde nós temos determine uma função que seja dada implicitamente, tá, pela equação y ao quadrado mais xy menos 1 igual a zero. De que forma eu vou proceder aqui? Vejamos. A expressão que eu tenho ela é dada por y ao quadrado mais xy menos 1 igual a zero. Eu quero representar meu y em função de x. Então, de que forma eu posso proceder? Primeiro, nós vamos observar que em função do y, nós temos que isso aqui é uma equação de segundo grau. Portanto, eu vou calcular aqui o valor do discriminante, seria dado por x ao quadrado, seja b ao quadrado, seja o termo que está multiplicando aqui o y, menos 4 vezes o valor que multiplica o y ao quadrado, que é igual a 1, vezes o valor de c, que seria menos 1. Portanto, aqui eu teria x ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 dá mais 4. E aí você tem aqui meu valor do discriminante, e eu vou agora procurar o valor de y. E o y seria dado por quem? Por menos o valor de b, representado por x, mais ou menos a raiz quadrada de... Você vai pegar o valor do discriminante, que é x ao quadrado, menos 4, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Portanto, essa expressão ela pode ser escrita como sendo menos x, mais ou menos... só repetindo novamente, é menos x, mais ou menos a raiz de quem? De x ao quadrado, menos 4. Isso de que forma? Dividido por 2 apenas. Bom, mas você vai notar aqui que eu tenho duas expressões, uma com mais, outra com menos. Portanto, eu vou pegar aqui a primeira delas, que seria o y igual a quanto? A menos x, mais a raiz de quem? X ao quadrado mais 4. Que eu terminei colocando menos, mas é mais. Isso dividido por 2. Ou ainda, o y igual a quem? A menos x, mais, no caso agora, o menos, né, já que eu já utilizei o mais, menos x ao quadrado, menos 4, dividido por 2. Tanto uma expressão como a outra, ela é considerada importante, tá? E nós vamos observar aqui, esquecer mais, que essa raiz que se encontra aqui, x ao quadrado mais 4, ao substituir qualquer valor para x, esse resultado continua sendo positivo. Então, tanto faz eu utilizar menos x mais a raiz ou menos a raiz,
as duas representam um valor para y, tá? Então, e aqui você pode até colocar com x pertencente aos reais, ou seja, para qualquer x real, essas duas expressões é uma representação implícita com respeito à equação dada y ao quadrado mais x vezes y menos 1 igual a zero. Bom, feito isso, vamos para a próxima questão, onde eu tenho aqui, mostre que existe uma única função y igual a f de x, definida em R e dada implicitamente pela equação y ao cubo mais y igual a x. Então, primeiramente, antes de calcular o f de 0, o f de 10 e o f de menos 1, vamos fazer a demonstração como ele pediu na questão. Vejamos. O primeiro passo que nós temos com relação a essa função, nós vamos aqui fazer a seguinte coisa. Fazendo g de y igual a y ao cubo mais y, nós percebemos que ela é estritamente crescente. Ela sendo estritamente crescente em qualquer valor real, nós temos também que como afirmar que esta função ela é contínua. Por quê? Por um simples fato. Primeiro, se você pegar o limite de y ao cubo mais y, isso, quando y tende a mais infinito, você vai descobrir que esse valor é mais infinito. E além do mais, o limite de y ao cubo mais y, quando o y vai para o menos infinito, esse resultado também é menos infinito. Ou seja, não importa se você está olhando para um valor positivo ou negativo, esse valor, se eu pego um y para mais infinito, o resultado dá mais infinito. Se eu pego para menos infinito, o resultado também vai para o menos infinito. E de ponto desses dois valores que nós acabamos de concluir, nós podemos dizer então que pelo teorema do valor intermediário, eu posso concluir a seguinte coisa. Pelo teorema do valor intermediário, só melhorar aqui um pouquinho o texto, nós concluímos que existe um y barra pertencente aos reais, tal que esse y barra é raiz de g de x, ou melhor, de g de y, ok? Bom, se eu sei que isso é verdade, o que eu posso afirmar é que y barra ao cubo mais y barra é igual a x, ok? Lembrando que eu assumi essa parte como sendo g de x. Então, eu já sei que eu já tenho algo aqui como verdadeiro. Portanto, eu posso concluir o que mais aqui nesse caso? Bom, eu posso concluir nesse caso que se eu pegar, no caso, um y, nesse caso eu vou colocar assim, tomando o y barra igual a um f de x com g de y estritamente crescente, ou seja, eu posso até afirmar que
que o y barra é único, tá? E assim, o que é que eu posso colocar? Que o meu f de x elevado a 3 mais o f de x, que representa o y barra, é igual a x. Bom, esta é a primeira parte que nós precisarmos aqui demonstrar, pois o que ele pedia na questão? Na primeira parte, mostre que existe uma única função y igual a f de x, definida em R e dada implicitamente pela equação. Isso aqui nós aprovamos. Vamos agora para esta segunda parte. Qual seria essa segunda parte? Mostrar que o f de 0, o f de 10 e o f de menos 2 são possíveis e descobrir quem são esses valores. Então vejamos de que forma nós podemos proceder aqui neste cálculo, ok? O procedimento que eu vou fazer agora para calcular o f de 0. Olha, eu sei que o f de x ao cubo, mas o f de x é igual a 2. Portanto, o que eu posso concluir aqui é que se eu pego o f de 0 ao cubo mais o f de 0, isso é igual a 0. Eu vou colocar aqui o f de 0 em evidência. Feito isso, você vai concluir aqui que ao tomar f de 0 ao cubo dividido por f de 0, você encontra f de 0 ao quadrado, mais f de 0 dividido por f de 0 é 1, cujo produto é 0. Nós temos duas situações. Ou o primeiro passo, f de 0, vezes esse binômio é igual a 0, ou o f de 0 é igual a 0, ou o f de 0 ao quadrado somado com 1 é igual a 0. E aqui nós já podemos até observar a seguinte situação. O f de 0 ao quadrado, ele sempre vai ser um valor positivo ou igual a 0. Portanto, ao somar com 1, o resultado não pode ser 0. Logo, esse resultado aqui é impossível para nós, tá? O que nos sobra é que o f de 0 é igual a 0, ok? Bom, mas ele não fica por aqui, nós temos ainda que calcular o f de 10. E qual seria o f de 10? Quem seria esse resultado? Aqui nós vamos também fazer o cálculo. É o f de 10 ao cubo mais o f de 10 igual, no caso, a 10. Bom, de posse disso, como eu faço para calcular aqui o f de 10? Vamos lembrar aqui, se eu chamar o f de 10 igual a y, isso aqui eu estaria informando que essa expressão seria quem? Y ao cubo somado com y igual a 10. Portanto, qual seria o valor para y para que isso seja verdadeiro? O valor de y ele teria que ser igual a 2. Lembre que é uma função estritamente crescente, visto anteriormente. Portanto, aqui, se o y é igual a 2, implica que o f de 10 é igual a 2. Portanto, essa é a conclusão que nós chegamos nessa questão. Bom, feito isso, nós temos ainda um último problema, que é calcular o f de menos 2. Qual o procedimento? O mesmo. Vamos calcular o f de menos 2 ao cubo, somado com f de menos 2, o resultado igual a menos 2. Da mesma forma, se existe uma solução neste caso, nós vamos dizer aqui com o f de menos 2 igual a um certo y. Isso aqui implica que essa expressão ficaria y ao cubo mais y igual a menos 2. E, portanto, o único valor que nos gera esta possibilidade é se o y for igual a menos 1. Ou seja, o f de menos 2 seria igual a menos 1. E aí teria a minha solução. Tá ok? Bom, feito isso, vamos voltar aos nossos slides
Nós temos ainda mais algumas questões, tá ok? E vamos para a quarta questão. Seja y igual a f de x, onde o x pertence aos reais. A função dada implicitamente pela equação y ao cubo mais y igual a x, suponha que f seja derivável. Aqui é o ponto. F ser derivável. E ele já está me informando que a minha função é y ao cubo mais y igual a x. E eu posso dizer que o y é igual a f de x. Ele quer que eu mostre que a derivada de f é igual a 1 sobre 3 vezes f de x ao quadrado mais 1. Então vejamos o procedimento para responder tal questão. Para estarmos calculando a derivada, já que ele pede aqui para mostrar qual é a derivada de f, qual o procedimento que eu vou adotar? Eu vou derivar esta função nos dois membros em função de x. Só tome cuidado com respeito ao primeiro membro, já que eu tenho a função, estaria derivando uma função. E para derivar esta função, se eu vou derivar y ao cubo, aqui seria o quê? 3 vezes o y ao quadrado, 3 décimo multiplicando, tá? E o 3 diminui a unidade, fica somente 2, vezes a derivada de y em função de x. Ou você poderia colocar aqui o y', é a mesma coisa. Mas o que seria a derivada de y? Seria dy dx igual a derivada de x em função do próprio x é igual a 1. Observe aqui que a derivada ele pode ser colocada em evidência. Então, você teria dy sobre dx, colocando em evidência. Ao fazer essa divisão, você ficaria com 3y ao quadrado mais 1. Isso igual a 1. Só para completar, colocar aqui na frente, você pode concluir aqui que o dy dx seria igual a 1 sobre 3y ao quadrado mais 1. Bom, aqui o detalhe importante é que nessa expressão você tem aqui o seu dx, dy em função de x. Mas não esqueça que esse y é a mesma coisa de f de x. Portanto, a derivada de y em função de x seria igual a quanto? Bom, vou colocar logo o denominador, é 3 vezes o y, mas esse y é f de x ao quadrado mais 1. Portanto, esse é o resultado que nós encontramos aqui, tá ok? dy sobre dx, ou seja, a derivada de y, você poderia até colocar aqui o y', não há problema nenhum, seria igual a 1 sobre 3 vezes o f de x ao quadrado mais 1. Bom, mas aí eu só respondi uma parte da questão. E na segunda parte, vamos ver o que é que ele pede para nós aqui. Ele pede a seguinte coisa: determine a equação da reta tangente ao gráfico de f, de tal forma que passe no ponto 10f de 10. Então, aqui eu preciso de algumas coisas para poder responder essa questão. E uma delas seria o quê? Que na letra B, vou colocar aqui para você, é que o valor de y menos o f de 10 seria igual ao f' de 10 vezes quem? X menos 10. Quem seria o f de 10? Pelo que a gente já viu da questão anterior, quando a gente respondeu a terceira questão, nós concluímos que o f de 10 seria igual a 2. Mas aí fica faltando aqui a derivada. E para encontrar essa derivada, lembre-se que eu vou utilizar essa parte que nós já olhamos aqui anteriormente. Então, eu sei que esse dy sobre dx nada mais é do que a derivada de x, que seria 1 sobre 3 vezes o f de x ao quadrado mais 1. Ora, mas como eu quero a derivada quando x for igual a 10, então f' de 10
seria igual a quanto? Seria 1 sobre 3 vezes, mas quem é o f de x, o f de 10? É igual a 2 ao quadrado somado com 1. Ou seja, você vai ter 1 sobre 13. Lembrando que 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. Então fica 1 sobre 13. Então essa expressão que nós acabamos de ver aqui, ela pode ser escrita de que forma? Vou colocar aqui de azul, é y menos o f de 10 é 2, igual a derivada de f em 10 é 1 sobre 13, vezes x menos 10. Se você multiplica aqui, melhor, vamos passar o menos 2 para o segundo membro, mas lembre que 1 sobre 13 vezes x é x sobre 13, tá? Menos 1 sobre 13 vezes 10 dá 10 sobre 13. Não esqueça que eu tenho que somar o 2. Ora, quando você faz aqui as devidas somas, não vou fazer isso, fica x sobre 13 mais, fica 26 menos 10 dá 16 sobre 13. Bom, e essa seria a minha equação da reta tangente passando por 10, 10, tá ok? Não paramos ainda por aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula. E agora, com mais uma questão, a quinta questão. Ele diz assim, olha, a função y igual ao f de x, quando o y é maior do que zero, grava essa informação, ela é dada implicitamente pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Primeiro, ele pede para determinar o f de x. Então, vejamos o procedimento para determinar esse valor. Na letra A, ele pede para nós descobrirmos quem é o f de x, ou seja, quem é o y. É isso que ele está perguntando. Para tal, eu vou me utilizar dessa expressão e vamos logo substituí-la aqui. Para descobrir, eu vou isolar o valor de y. Seria y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Ou seja, eu posso simplesmente colocar o y igual mais ou menos a raiz de quanto? 4 menos x ao quadrado. Só que eu tenho que fazer uma seguinte observação. O valor de y ele é maior do que zero. Se o y é maior do que zero, só nos resta aqui que essa expressão vai ficar apenas 4 menos x ao quadrado. E aí eu paro por aqui mesmo. Tá? Essa seria o valor da minha expressão, ou seja, f de x é igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Tá ok? Bom, mas ele pede também a letra B. E na letra B, ele pede para mostrar que se eu pegar x mais y vezes a derivada de y em função de x, isso é igual a zero. Bom, para fazermos tal demonstração, o que é que eu vou fazer aqui? Bem simples. Bom, eu quero provar isso aqui. Prove, né? Se ele quer que eu prove essa expressão, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função original, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Eu vou fazer a derivada em ambos os membros. Vou derivar em função de x, tanto o primeiro membro, como também o segundo membro. Ou seja, nessa derivada primeira, se eu vou derivar x ao quadrado, o resultado é 2x. O 2 desce multiplicando, diminui a unidade no expoente. Já com relação ao y, o 2 desce multiplicando, o y fica elevado a 2 menos 1, que dá 1, e eu tenho que derivar a função. Portanto, ficaria dy sobre dx, igual a derivada de 4, por ser uma constante, dá 0. Divide aqui tudo por 2, e aí você vai encontrar o quê? X mais
y e a derivada de y em função de x. Isso igual a zero. E aí eu concluo a letra B. Mas lembre-se, ele quer ainda a letra C. E o que é que ele pede na letra C? Ele pede para eu determinar quem é a derivada de y em função de x. E aí se torna bem simples esse cálculo, pois neste caso eu teria o quê? Na letra C, como ele quer dy sobre dx, eu vou pegar esta função que ele tem, que eu acabei de encontrar anteriormente, vou passar o x para o segundo membro, eu ficaria com y vezes a derivada de y sobre a derivada de x, ou a derivada de y, igual a menos x. Esse y que está multiplicando, ele vai dividindo. Portanto, você vai encontrar aqui dy sobre dx igual a menos x sobre y. Logo, a minha derivada de y em função de x vai ser igual a menos x sobre o y, nós vimos já anteriormente que ele é dado pela raiz de quem? 4 menos x ao quadrado. E aí, encerro mais essa questão, tá ok? Vamos dar continuidade à aula, mas lembrando que ainda não concluímos tudo. Falta ainda mais duas questões para estarmos resolvendo. Então, qual o procedimento que nós vamos adotar nesta sexta questão? Vejamos. Bom, nessa questão, você tem y igual ao arco seno de x, que é chamado do arco inverso, ou função inversa. Ele está dizendo que é derivável no intervalo de menos 1 a 1, ou seja, o valor de x pertence a esse intervalo. E ele pede para calcular a derivada. Tá? Então, qual o procedimento que vamos adotar? É o que nós vamos ver agora. A primeira coisa que eu vou observar é que o y sendo igual ao arco seno de x, com esse x pertencente a esse intervalo, é que toda vez que você falar de um arco seno de x, que é chamado ângulo, chamado na verdade funções inversas, aqui é a mesma coisa você dizer que o seno de y é igual a x. E neste caso, você vai concluir a seguinte coisa, que no meu caso, o y pertence ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso aqui é importante para que isso aqui seja verdade. Como eu quero agora a derivada, eu vou derivar estas funções em função de x, tá? No caso, você vai pegar o seno de y e vai derivar também o x. Só que vamos lembrar de uma coisa. A derivada do seno é o cosseno, no caso de y. Mas não vamos esquecer que eu preciso derivar a y, já que é uma função dentro de uma função. Portanto, aqui vai ficar dy sobre dx igual a derivada com respeito a x é igual a 1. Logo, a minha derivada, neste caso, de y em função de x, ele vai ser igual a 1 sobre cosseno de y. Bom, eu poderia dizer que isso aqui está quase concluído. Só que, um detalhe, eu não quero em função do y, eu quero em função de x. Como é que eu faço isso? Ele já me informou aqui que o seno de y é igual a x. Ora, se o seno de y é igual a x, eu tenho como descobrir o cosseno. Vamos lembrar aqui do teorema fundamental da trigonometria. O que é que diz o teorema fundamental da trigonometria? Bom, esse teorema diz a seguinte coisa, que se eu pegar o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y igual a 1, eu posso substituir aqui o seno, que é igual a x. Portanto, você vai ficar com cosseno ao quadrado de y igual a 1 menos esse seno ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Ou seja, o cosseno de y vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas não esqueçamos
que o meu y está no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E nesse intervalo, nós sabemos que o cosseno ele é positivo. Então, qual o resultado que eu encontraria nesse caso aqui? Então, vamos só aqui para concluir. Então, assim, o cosseno de y seria igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, e, portanto, a derivada de y em função de x, ela é igual a quanto? A 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. E aqui estaria a minha derivada, tá ok? Bom, para encerrarmos, vamos para mais esta questão. Seria a nossa última por hoje, que é supondo que y é igual ao arco tangente de x, derivável em todo R, calcular a derivada de y em função de x. Vejamos. Com respeito ao arco tangente, vamos fazer o mesmo procedimento, tá ok? E, neste caso, a primeira coisa que eu vou fazer é que se o y é igual ao arco tangente de x, é porque a tangente de y é igual a x. Neste caso, com o meu y pertencente ao intervalo aberto, no caso, entre menos... Vou colocar diferente aqui. Nesse caso, estaria entre menos π sobre 2. Rapidinho aqui. Voltando aqui. Aqui ficaria entre menos π sobre 2, o valor de y, tá? E π sobre 2. Bom, agora eu vou fazer aqui a derivada. Derivando isso aqui, eu derivo ambos os membros, tá? Em função do x. Ou seja, estaria derivando a tangente de y. E a mesma coisa eu faço no segundo membro. Eu derivaria em função de x, no caso, o próprio x. Essa derivada, qual a derivada da tangente de y? Pense um pouquinho. Bom, pensaram? Na verdade, ela é o quê? A secante ao quadrado de y. Só que eu tenho que derivar o y, que é a derivada de y em função de x. E a derivada de x é igual a 1. Essa expressão ficaria o quê? Que a derivada de y em função de x é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y. Veja bem, aqui eu não sei quem é essa secante. No entanto, há como eu descobrir. Vamos lembrar aqui que nós temos a seguinte expressão da trigonometria. Então, vejamos. Eu tenho que secante ao quadrado... Melhor. Vamos colocar dessa forma mesmo. Que a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de y. Ou seja, a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais... Quem é a tangente? A gente viu que a tangente de y é igual a x. Então, aqui vai ficar que a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais secante mais x ao quadrado. Então, feito isso, nós já podemos concluir qual é o resultado da minha derivada. Portanto, aqui eu vou concluir, saindo dessa expressão, esqueci aqui de forma um pouquinho equivocada, que dessa expressão eu posso concluir o quê? Que o dy dx, ela vai ser igual a quanto? A 1 sobre a secante ao quadrado de y. Só que a gente acabou de ver que a secante ao quadrado de y é 1 mais x ao quadrado. Portanto, concluo mais essa questão. Bom, eu vou parar por aqui. Lembrando que na próxima aula eu vou dar continuidade às resoluções destas questões, tá? E aí nós vejamos mais algumas partes sobre
essa parte de derivadas, tá? Ainda não concluímos o assunto como um todo, mas eu espero concluir o mais tardar neste começo ainda nas próximas aulas. Então eu peço a você que esteja respondendo as questões e na próxima aula já espero que você esteja mandando as suas dúvidas. Então paro por aqui e até a nossa próxima aula.